Gravando! Bom dia, boa tarde, boa noite. Peraí, tem gente aqui que quer entrar? Entrou. Beleza. Seguinte, na aula passada eu estava comentando sobre o início da Guerra dos 100 anos. Fiz aquele... expliquei na lousa, né, o início do combate, o conflito. Não vai dar para eu dar todos os detalhes aqui, mas depois vocês dêem uma olhada na aula anterior, na aula passada, que a explicação tá bem bacaninha que eu fiz na lousa. Pelo menos eu senti na hora que achei que ficou legal. Tudo começa por um problema na disputa pelo trono entre a França, do Felipe de Valois, e Eduardo III, que era rei da Inglaterra. O Felipe de Valois, ele era um nobre que ele fala, ó, eu sou rei da França. Tá? O Eduardo III fala, não, eu sou rei da França. E aí na aula passada eu mostrei para vocês, né, o porquê que os dois poderiam pedir pela coroa. Beleza. Daí o que acontece? Tem essa questão do trono e a disputa, já que eu tenho um rei inglês e um rei francês brigando, tem um território na França que ele é muito pedido por ambos, né, que tem interesse de ambos, que é a região de Flandres. Tá? A Inglaterra tem interesse na região, porque ela que vende muito dos seus produtos para lá, né, o fio de lã, ela vende para Flandres, para que lá possa fazer as roupas, possa fazer os, sei lá, cobertor, calça e assim por diante. Então, assim, para a Inglaterra ter lucro, ter dinheiro, é fundamental que Flandres compre as suas matérias-primas, que vêm da Inglaterra. Só que aí está aí a questão, né? A Inglaterra quer essa região para ela, que obviamente, pelo fato de ser um produto estrangeiro, paga imposto, né? Paga imposto para a França. Então tá aí o interesse dessa região, e é uma região rica, né, em comércio. Portanto, circula muito dinheiro. Então seria muito interessante para a coroa britânica ter essa região, porque seria um local em que o rei pegaria esse dinheiro e faria investimentos no seu governo, estruturaria o seu governo, tá? E a França? A mesma coisa. A França ela quer que permaneça Flandres com ela. De novo, é uma região extremamente rica. Por isso que a gente fala que existe nessa disputa por Flandres uma crise da lógica feudal. Porque você tem duas coroas lutando pelo dinheiro da burguesia. Olha o protagonismo da burguesia aí, né? Nessa parte da história. Mostra para nós, então, de novo, essa crise do feudalismo, essa crise do sistema feudal. Beleza? Edu, deu uma ajudada, Edu? Sim, professor. Maravilha, ótimo. Tá? Aqui, isso. Então, vamos lá para onde que eu tinha parado. Primeiro domínio. Isso, eu tinha parado aqui nesse slide. Né? Eu parei nesse slide mostrando para vocês, nessa segunda fase, um período de trégua. E mostrando para vocês como que a nobreza é filha da mãe, né? Para não falar outra coisa. Por quê? Porque vai ter porque nesse período vou ter a peste negra, que é uma doença, que aí eu já falei para vocês, mais pra frente eu explico. E vai ter uma revolta de camponeses. E por que vai ter uma revolta dos camponeses? Porque assim, o número de mortos e pessoas com fome aumentaram. Por que esse número de pessoas aumentou? Porque os nobres continuaram cobrando altos impostos, mesmo tendo uma crise, uma epidemia, né, a peste negra, já que estamos falando de coronavírus, está ali, né? A peste bubônica foi uma epidemia. Então, assim, eu tenho uma epidemia e eu tenho uma guerra rolando. Então, assim, a pobreza se instaura. E o que a nobreza faz? Cobra impostos e até aumenta os impostos. Ora, os camponeses aproveitaram que eu tenho uma nobreza desprotegida e as atacou. Aqui, né? A nobreza continua com seus privilégios e cobrança de impostos. E ainda isso aí, continua com seus privilégios ainda, né? A nobreza ela não paga impostos. A nobreza francesa, tá? A nobreza da França não paga impostos. Tá? Aquela estrutura de privilégios que o rei dava para a nobreza e dava para o clero. E isso gera uma revolta de camponeses. Suave? Beleza? Tá? Eu tinha parado aqui na aula anterior. E aí eu tenho que mostrar para vocês quais são essas duas revoltas de camponeses que aconteceu na França e também na Inglaterra. Tá? Essa revolta, a França ela é conhecida como Jaqueries, né? ou
é um termo, né, conhecido como João Ninguém. Isso mostra que essa revolta camponesa, ela não teve uma revolta, não teve uma liderança, não teve uma figura, um homem ou uma mulher que liderou, que foi líder. Não, foi uma coisa muito natural, foi uma coisa muito orgânica. Né? Houve uma explosão, uma insatisfação. A gente está morrendo a rodo por causa da peste bubônica e a gente está também morrendo de fome por causa da guerra, certo? Então invadem os castelos e assassinam os senhores feudais, tá? Na Inglaterra... Oi? Por que são chamados de João Ninguém mesmo? Porque são camponeses, né? João Ninguém. É um termo pejorativo, né? Tipo, eu chego e falo, mano, você é um João Ninguém, velho. Quem é você na fila do pão? Manja, é isso. Então foram chamadas, né, as Jaqueries, né? O levante dos João Ninguém, tá? Na Inglaterra, você teve o levante do Wat Tyler. Aqui na Inglaterra você tem um líder, você tem uma figura, né, que até recebe esse nome. E aqui uns quadros que mostram esses levantes dos camponeses, né? Aqui você vê os camponeses, né, prestes a esquartejar um cavaleiro, né, um senhor feudal. Aqui você tem aqui um castelo do senhor feudal sendo invadido por esses camponeses, e aqui os camponeses jogados no rio, né, tentando ter os guardas do senhor feudal tentando proteger o castelo. E aí o último quadro, né? Corta pra mim, né? Põe na tela, né? Tipo, aqui meio da Atena, né? Aqui, né? Só tragédia, né? Só morte, né? Tá aqui, né? Também mais alguns camponeses pegando em armas, se rebelando, se revoltando. E esse aqui é um grande momento, vai ser um momento importante, de novo. Eu tô falando aqui a aula de monarquia, Guerra dos 100 anos, dos 100 anos, beleza, mas ela está num contexto de centralização do poder do rei. Vai ser o momento do rei, de novo, principalmente o rei da França, o rei francês. Hoje eu falo da Inglaterra, tá? Eu estou dando destaque aqui para a França, porque a Inglaterra é diferentona, tem diferenças, tá? É uma forma do rei aqui mostrar, de novo, o seu forte exército para reprimir essas rebeliões. Tá? O exército do rei, ele vai pegar seu exército e vai reprimir essas rebeliões. E percebam, a nobreza, o rei protegendo a nobreza desses levantes, a nobreza percebe, caramba, eu necessito dele para me proteger. Eu não tenho mais condições de me proteger. Eu preciso do rei. Eu não estou tendo mais a autonomia que eu tinha antes no mundo feudal, a força que eu tinha antes lá na Alta Idade Média. Agora não, eu estou no enfraquecimento. A nobreza se enfraqueceu. E aí necessita da proteção de alguém. Essa proteção de alguém vai ser o rei. E por que ela necessita desse líder? De novo, é nesse processo que eu falei para você de centralização da monarquia, né? Você tem um enfraquecimento militar, né, da nobreza, uma desmilitarização da nobreza, e também um enfraquecimento econômico por causa da guerra. A guerra dos 100 anos prejudica a nobreza. E a peste bubônica também. Quando eu falar de peste, fica claro, a peste bubônica pega a nobreza, né? Mata muitos nobres. Eles não têm mais condições de manter aquela terra que eles tinham, eles começam a devolver. Eles não têm condições de manter a terra que eles têm, então aí eles começam a devolver para o rei. E ampliação, já falei, tá aí, ampliação da força do rei. Isso contribui para o rei ter aquela sua centralização. E aí nós vamos ter a aula, né, sobre o absolutismo, né, quando o rei for realmente pleno, quando ele estiver no seu ápice. E o exemplo desse ápice de força do rei, qual que é o país? Que eu falei na aula passada, qual que é o país que representa esse ápice, esse poder centralizado no rei? Qual que é o referencial? Se eu quero saber de um poder centralizado no rei, para onde que eu olho? França, perfeito, tá? Vou mudar de slide, tá bom, gente? Então tira print aí o que você quiser, tal. Vamos falar sobre... tira print porque não vai dar para você copiar, tá? Vamos lá falar da vitória francesa nessa Guerra dos 100 anos, tá? Antes de eu passar para o slide, não se esqueçam das três etapas para a centralização política do rei. Desmilitarização da nobreza. Lembra aquela aula passada eu falei daquela relação com os subvassalos, o rei francês com o subvassalo. Aliança com a burguesia, olha a região de Flandres, enfraquecimento da Igreja Católica, cisma do Ocidente. As três fases, beleza? Bora lá. Vitória francesa,
Há um desacato de um tratado de Troyes, eu não sei se a apostila trata ou não, acabei não conseguindo ver, não tive tempo, mas foi um acordo entre o Henrique V e o Carlos VI. O Henrique V, bem, é guerra de 100 anos, gente, os reis foram mudando, né? Foram morrendo, né? Ninguém nessa época ia viver, sei lá, 80 anos, não ia dar. Então, nessa época, era o Henrique V da Inglaterra e o Carlos VI da França, tá? Fez um acordo tipo de... o Henrique V falou, ó, Carlos, você vai ficar no trono até sua morte e depois eu assumo o trono da França. Beleza? Para você não ser humilhado assim, não ser humilhado dessa forma, né? Eu entendo, né? Pô, complicado. O Carlos VI, ele assina isso, ele fala, meu, não tem o que fazer, a Inglaterra, ela dominou mais da metade do território francês, ele está de mãos atadas, ele fala, bem, não tem o que eu fazer. Qual que é o início da virada dos franceses? Primeiro, o apoio da igreja. A igreja vai apoiar a França. Ela toma um partido. Ela apoia a França. Qual que é a moeda de troca para a igreja apoiar a França? E aí o rei francês não aceitar mais esse tratado. Declarar o fim da cisma do Ocidente. Declarar que o Papa Romano é o representante da igreja e não o Papa francês. Essa é a moeda de troca. Então, a Guerra dos 100 Anos, ela é importante porque mostra o quê? O retorno do Papa, do líder da igreja, para Roma e ficar só em Roma, da Igreja Católica Apostólica Romana. Beleza? Essa foi a moeda de troca. Quando a Igreja Católica ela toma esse partido, toma o lado da França, né, defende a França nessa guerra, isso gera, obviamente, um descontentamento com a Inglaterra. Né? Os ingleses falam, pô, eu também sou católico, por que você está apoiando a França? Os reis ingleses eram católicos. E isso gera a rusga, né, os problemas, os primeiros embates entre os ingleses e o Papa. Tudo bem? Vou para o próximo slide. Porque aí eu preciso falar, né, do grande personagem dessa virada francesa, né, um personagem fabulosa, fantástica na história da França. Alguém arrisca quem é? Alguém sabe quem é? Esse personagem que vai fazer a virada? É, né? Você tá imaginando um homem, né? É, eu sei. Normal. Normal. Joana d'Arc. Joana d'Arc. A história de Joana d'Arc aparece aí. É na Guerra dos 100 Anos que ela aparece. Famosa Joana d'Arc. A Joana d'Arc, ela vai ser o símbolo de representação que Deus está ao lado da França. E por que isso? Porque Joana d'Arc, ela diz que ela ouve, ela escuta a voz de Deus. Ela diz o seguinte, ó, foi Deus que me trouxe aqui para falar com você, rei, para dizer o seguinte, me dê armas, me dê um exército que eu vou virar essa batalha. A França vai vencer a guerra. Nós vamos vencer essa guerra, essa longa guerra. Ela dizia que ela ouvia o anjo, de novo, o anjo Gabriel. Né, o famoso anjo aí da história, ele aparece na região muçulmana, aparece para Maria lá dizendo que está grávida de Jesus e aparece aqui também na vida de Joana d'Arc. Né? Ela escuta o anjo Gabriel. Então, ela torna-se um símbolo que Deus está ao lado da França e também um símbolo nacionalista, né? Porque ela está indo sobre ordens do rei. De novo, o rei se utiliza, obviamente, da figura de Joana d'Arc para dizer, ó, vamos virar. E começa a ter vitórias consecutivas. Joana d'Arc começa a ter vitórias atrás de vitória, tá? Até que ela é capturada pelos ingleses em território francês, ela é capturada pelos ingleses e ela é acusada, em vez de ouvir o anjo Gabriel, na verdade ela escuta demônios, ela escuta o capeta, unha suja, né? E também acusada de se vestir como homem, que seria um pecado. Essa aí não é a veste de uma mulher. Portanto, essas acusações faz com que a Joana d'Arc seja condenada à fogueira, seja condenada à morte. Tá? Ela é morta, condenada à morte por ingleses em território francês, que estava domínio sobre os ingleses. Tudo bem? E ela é morta. Com a Guerra dos 100 Anos, você tem uma disputa interna na Inglaterra, você vai ter um conflito interno, um problema interno dentro da Inglaterra, que vai gerar um enfraquecimento do exército, um enfraquecimento bélico, um enfraquecimento das armas, um enfraquecimento bélico. Em 1453, você tem a vitória francesa, você tem a permanência da dinastia dos Valois. A dinastia Valois
permanece, vence, expulsa os franceses e aí fica a França do jeito que é hoje, né? Do jeito que a gente conhece lá no mapinha da Europa, tudo bonitinho. Beleza? Era para ser mais era para ser mais um pouquinho aprofundado, né? Contar algumas curiosidades sobre o Joana d'Arc, mas aí eu tô sem tempo. Diga, oi. Deixa eu te perguntar, essa data que tá do lado do nome dela é a data de nascimento de morte? Isso. Ela morreu com 20, deixa eu ver. 19? Isso mesmo. Nossa. Então, aí tá 19, né? Falam que no julgamento dela, ela disse que tinha 21 anos, 20 anos. Super nova. Extremamente nova. Extremamente nova. Entendi. Professor, só dá uma recapitular essa parte da Joana d'Arc, o que acontece. Ela se alia. Não, a Joana d'Arc, ela se diz, ela chega pro rei e fala que, ó, Deus falou comigo e ela tem treinamento de guerra, tá? Quando pequena, aí eu ia precisar entrar na infância dela. Mas a questão fundamental aqui do Joana d'Arc é que ela é um símbolo religioso e um símbolo nacionalista. Religioso porque ela diz que ela fala com Deus. Nacionalista porque essa guerra, essa virada aqui que dá para cima da Inglaterra, dá a crença do que, cara, o nosso rei francês, ele é o nosso líder, ele ganha prestígio com isso, ele expulsa os ingleses, mano, é nele que a gente tem que grudar, é ele que tem que governar, é ele que tem a razão. Então essas vitórias da Joana d'Arc, o início da virada começou com a Joana d'Arc, gera então esse sentimento nacionalista de nação ligada ao rei, ligada à figura do rei. Tá bom, obrigado. Imagina. Então, tira a print aí, eu vou pro monarquia inglesa, tá? Vamos correndo aí rapidinho. Vamos rapidinho, tá? Rapidinho. Né? Vamos falar da formação da Inglaterra, né? A aula 23, a aula 22 e 23, elas são juntas. Se você já abriu sua apostila, espero que sim. Né? Você deu uma olhadinha lá que elas... formação das monarquias nacionais. Aula 1 para a França, aula 2 para a Inglaterra. Mas eu estou dando em 3 aulas porque eu acho importante falar da Guerra dos 100 Anos. Enfim, eu falo muito, eu quero falar muita informação, tem pouco tempo. Enfim, segue. Tá bom. Saudade das aulas de 50 minutos. Saudade de vocês aqui presentes. Professor, que fofo. Momento fofo. Enfim, segue. Sobre a Inglaterra, a ocupação tá aí. Não sei se alguém já tirou print ou não, aí tá aí. Sobre a ocupação da ilha. A Inglaterra, o reino da Grã-Bretanha, é uma ilha, tá? É uma ilha que fica ao norte da Europa. E ela foi ocupada pelos famosos bárbaros, né? Pelos povos bárbaros. Quem são esses povos bárbaros, na verdade? A gente viu isso quando a gente tratou sobre Roma, né? Na verdade, os bárbaros eram os tártaros mongóis, eslavos, germânicos, saxões. Aí aqui, né, os germânicos eles são muito famosos por causa dos francos, né? Porque é aí que vai gerar o reino da França, enfim. Aí Carlos Magno, blá, 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 blá. Beleza. Só que a Inglaterra, olha aqui, ó, os anglo-saxões. Não sei se já ouviram esse termo para falar sobre a Inglaterra, né? Os anglo-saxões, tipo, você vê, pelo menos na minha cabeça vinha quando eu era pequeno, Inglaterra. Eu não sabia o porquê. Tá aí a justificativa. A ocupação, quem ocupou a ilha foram os anglo-saxões. Tinha o povo anglo-saxões, esses povos que não eram de cultura romana, eles acabavam ocupando a ilha. Beleza? Tira a print da tela que eu vou para a próxima. O primeiro rei anglo-saxão, ele é de 1042. É o senhor Eduardo, o Confessador. Tá aí, né? A imagem aqui para vocês. Aqui, ó. O Edward, o Confessador. 1042 até 66. Fica sem herdeiros. E aí, por causa disso, você tem um combate pelo trono. E aí você tem um combate entre diferentes povos. Você tem uma galera do norte da França. Olha a relação com a Inglaterra ao norte da França. Não surgiu lá no ano da Guerra dos 100 Anos, não surgiu lá em 1300, não. É desde o início do século XI isso aí, né? Nesse combate pelo trono vai vencer Guilherme,
ou conquistador. Tem Eduardo e Guilherme no primeiro ano, né? São nomes bem comuns, assim, Guilherme, na verdade, não se chama Guilherme lá na Inglaterra. Eu não sei como que é a tradução de Guilherme. Agora fugiu. Eduardo é Edward, né? Guilherme, eu sabia, eu não sei. É um nome mais esquisito. William, acho que é o William. É o William. Guilherme, se a gente for fazer, é o William, tá? Então tá aí, Guilherme, o Conquistador, que é da dinastia normanda, tá? Norte da França. Então perceba, a Inglaterra, o DNA inglês, o DNA da monarquia inglesa é relacionado ao norte da França. É por isso que vai gerar aquela disputa lá na Guerra dos 100 Anos, tá? A dinastia normanda, tá? Na Normandia, no governo do Guilherme, um eficiente sistema administrativo. Se eu quero administrar, se eu quero ter uma boa administração, não tem como. Eu preciso criar uma rede de cobrança de impostos. Eu preciso criar cobrança de impostos. Criar um exército, né? Ter um exército. Só que, na Inglaterra, aqui você vai ter, obviamente, o estilo feudal britânico. Não é o mesmo que a gente estudou, porque o feudalismo que a gente estudou, o sistema feudal que a gente estudou é o francês. Tudo bem? Olha os nomes para vocês terem ideia como que é diferente. A divisão dos reinos é em condados, né? Em shires. Eu não sei pronunciar direito. Quem viu O Senhor dos Anéis, né, tá cansado de vez, né? Os condados, né? E quem era o chefe de cada condado é conhecidos como os xerifes. Vem aí, né? No ator dos Estados Unidos, né, colônia britânica, você tem aquela coisa lá do Velho Oeste. Quem é o xerife da cidade? Vem daí a origem do termo xerife, aquele que comanda a cidade, aquele que é dono do território. Então aqui, ó, fiscalizado por funcionários, né, cada condado por funcionários, os xerifes. Beleza? Certo? Tá aí. Então, esse é o início, o comércio, né, recente dessa linhagem normanda que vai ser enorme aí sobre a monarquia inglesa, a monarquia da Inglaterra, tá? Você vai ter o início do período medieval. Então, como eu falei para vocês, pode tirar um print aí, tudo bem? A próxima dinastia eu gosto de falar, falo do Guilherme Conquistador, porque ele é o primeiro que cria um sistema administrativo, tenta criar uma organização burocrática ali, mesmo num período medieval, tá? E depois da dinastia normanda, vem a dinastia Plantageneta, nome maravilhoso, né? Dinastia Plantageneta. E o que vai ter destaque aqui dessa dinastia é o Henrique II, tá? O Henrique II, ele tenta criar uma justiça real e uma common law, né? Leis comuns. Então, aquela ideia, vou tentar centralizar, vou tentar unificar a lei, a minha vontade, a justiça, certo? Só que tem pouca efetividade. Pouca efetividade, porque a nobreza ela ainda tem um forte exército, né? Você tem uma nobreza ainda forte. O rei ele não tem ainda condições de impor. Existe a lei? Existe a lei. Os nobres seguem? Os nobres não seguem, tá? Não seguem essas leis. Depois, um outro rei muito importante da dinastia Plantageneta é o Ricardo, Coração de Leão. Ricardo, Coração de Leão, entra em guerra com a França, aquela primeira guerra antes dos 100 anos pelo norte da França, tá? Foi comandada pelo Ricardo, Coração de Leão, e luta na Terceira Cruzada. É um rei que fica muito distante do reino e tem muitos gastos com guerra. Ele é preso, lá em Jerusalém, ele é preso pelos muçulmanos, tem que pagar uma indenização gigantesca para liberar o Ricardo, para vocês terem ideia. E aí, como solução desses gastos com a guerra, ele cria, então, impostos. Só que há uma diferença com a França. O clero e a nobreza também pagam. Essa é uma das principais diferenças entre a monarquia inglesa e a monarquia francesa. Na França, há privilégios para os nobres e clérigos. Na Inglaterra, não há esse privilégio. Tá? Vai ter um momento que vai ter, mas vai dar ruim. Mas segura, tá? Então, o Ricardo Coração de Leão cobra esses impostos
do clero e da nobreza. E os caras já ficam assim, ó. Tá. Pode perceber, o Ricardo Coração de Leão, o seu reinado, né? Esse aqui é o ano do reinado dele. Ele durou só 10 anos. Ele fortalece o exército e tal. Então, ele consegue até impor esses impostos, mesmo ao desagrado do clero e da nobreza. O problema vai ser o seu sucessor. E Ricardo Coração de Leão é sempre dado um nome depois, né, quando a pessoa morre. Olha o nome do próximo rei. Vai ser conhecido como João Sem Terra. Perceba, é um rei não tão assim, né? Vamos dizer assim, com uma moral. Não foi um governo não foi um governo tão grande, tão imponente como o do Ricardo Coração de Leão. O que o João Sem Terra ele fez? O João Sem Terra abusou do seu poder. Abusou do poder que ele tinha. O João Sem Terra, ele aumenta novamente os impostos. Ele confisca terras da igreja, tira as terras da igreja, parte de terras da igreja. E tem derrotas militares, constantes derrotas militares. Ricardo Coração de Leão, pelo menos, ele tinha algumas vitórias. Perdeu muito, mas tinha algumas vitórias. O João Sem Terra, constantes derrotas. Isso, senhoras e senhores, vai gerar, então, um levante feudal. O que é um levante feudal? O levante feudal é clero e nobreza. Levante feudal. As cabeças do feudalismo. Clero e nobreza. Fazem um levante e criam a famosa Magna Carta. O que é a Magna Carta? A Magna Carta, ela diz... Oi? Seria para, tipo, tirar o poder dele? Exato, perfeito. Que poder é esse de aumentar os impostos? O rei só pode aumentar os impostos com a permissão de um grande conselho, que era composto por nobres, tá? Por os grandes barões. Então, retarda o processo de centralização política que vinha tentando acontecer na Inglaterra. O João Sem Terra erra rude, erra feio. E aqui, eu gosto de falar do próximo rei, o Henrique III, por quê? Porque é aí que vai surgir o parlamento britânico. Esse grande conselho criado no João Sem Terra vai ser considerado o embrião. Quando é que nasce o parlamento mesmo, como a gente conhece hoje? Tá? De novo, o Henrique III não respeita a Magna Carta, aumenta os impostos, gera novas rebeliões feudais e aí você tem a instauração do parlamento. Perceba, o parlamento ele era composto até 65, nobreza e clero. Em 65, a burguesia entra. Né? A burguesia ela ganha um protagonismo muito grande. Certo? Então, ela consegue ser representada no parlamento britânico. E aqui você tem uma foto. Tá? Uma foto não, né? Um desenho. Mas é um desenho não desse período de 1200. Já é do ano de 1600, 1500. Tá bom? Beleza? Mas está aí o parlamento britânico. O surgimento do parlamento e está aí até hoje. Veja a consistência, né? Seguindo, tá? Desculpa ser tão rápido assim, perdão. No século XIV, século XV, você tem um enriquecimento da burguesia desse período, muito obviamente com aquela relação com Flandres. Flandres comprava muito da Inglaterra. Isso vai gerar um aburguesamento por parte da nobreza. Lembra que eu falei para vocês de renascimento comercial e urbano? Tem um slide lá que eu falo sobre isso. Eu falo que a burguesia francesa, ela é uma burguesia enobrecida. É uma burguesia que ela quer recursos não para multiplicar, para entrar naquele processo de ganhar mais dinheiro. Ela quer recursos para comprar terra. Então é uma burguesia enobrecida. É uma burguesia que quer ser nobre. Aqui é diferente na Inglaterra. Ela é a grande diferença de toda a Europa. Você tem um aburguesamento da nobreza. Se você lembrar do esqueminha que eu falei para vocês, lembra que a nobreza ela cria ovelhas? Sim ou não? Lembram, né? Sim. Óbvio, quanto mais a burguesia crescer, quanto mais a burguesia vender para Flandres, mais a nobreza vai ganhar dinheiro, porque a burguesia ela precisa comprar a lã, ela precisa comprar a lã da nobreza. Então a nobreza inglesa ela tem essa lógica mercantil. Eu já falei bastante disso para vocês sobre essa questão da lógica mercantil. Tá aí. Essa forte relação com a região de Flandres faz com que eu tenha uma nobreza
com um pensamento mercantil. E não à toa que o parlamento aprova o famoso cercamento. Vai ter o cercamento desse período, que é o famoso Enclosure Act, e depois vai ter mais um processo de cercamento quando eu falar da Elizabeth I. Quem teve aula comigo lá no 8º ano se lembrar. Então você tem 2 períodos de cercamento. Esse é o primeiro. Tá? As terras públicas passam a ser privadas, portanto, as terras públicas passam a ir para a mão dos nobres para criar ovelhas, para criar essas lãs. Isso faz com que eu tenha um aumento da oferta, então, de matéria-prima, porque eu tenho mais ovelha. Mas espera aí, e quem vivia nessas terras? O que aconteceu com eles? Alguém faz ideia? Morreram? Não morreram. Foram expulsos? Expulsos? Sim, foram. Foram expulsos. E foram para onde? Cidade. Cidade. Mão de obra para a cidade. Êxodo rural. Mão de obra para a fábrica. Senhoras e senhores, aqui está sendo construído o processo conhecido como Revolução Industrial. Calma, isso aqui não é Revolução Industrial, tá bom? Revolução Industrial é uma coisa muito maior do que isso. Mas aqui você começa a ter o germe da Revolução Industrial. Revolução Industrial que é no século XVIII, estou aqui no século XIV e XV. Mas aqui eu já consigo perceber o berço, porque aqui será o berço da Revolução Industrial, tá? Professor, Oi? você pode só dar uma palavrinha de novo sobre o cercamento? Sim, claro. Os cercamentos são as terras que eram públicas, foram vendidas para a nobreza. Então, os camponeses que tiravam o sustento daquela terra não tem mais aonde tirar esse sustento. Então, eles fogem para a cidade. Trabalhar para a burguesia. Então, perceba, é aquela aliança entre nobreza e burguesia. A nobreza vai ter uma oferta maior de matéria-prima, a nobreza, então vai conseguir vender mais para a burguesia vai ter mais mão de obra, então vai ter maior produção para vender para Flandres, norte da França. Então perceba, você tem aí uma união de interesses, nobreza e burguesia, na Inglaterra. Certo? Certo, obrigada. E aí você tem a famosa frase do Thomas Moros, venho de uma ilha onde as ovelhas devoram os homens. Tratando sobre isso, né? A pobreza que as pessoas ficavam, os camponeses ficavam sem terras, iam para a cidade, péssimo salário, uma grande exploração que eles sofriam e assim por diante. Então vem de uma ilha onde as ovelhas devoram os homens. Tá clara a metáfora, né? Pela necessidade da lã, dessa matéria-prima, os homens morrem. Seguindo, gera uma guerra civil na Inglaterra depois da Guerra dos 100 Anos, tá? A guerra civil é provocada, gera um enfraquecimento da nobreza, porque vai ser um confronto entre os nobres, e os nobres também já estão enfraquecidos por causa das revoltas camponesas, como nós já vimos. Tem um enfraquecimento da nobreza depois perderam a Guerra dos 100 Anos, e eles vieram também de revoltas camponesas, então uma nobreza enfraquecida. Perda de Flandres faz com que eu tenha um declínio do comércio. O comércio ele cai, declina. Isso gera enfraquecimento do parlamento. Acabei de falar para vocês que nobreza e burguesia elas estão juntas, estão conectadas. Só que quem é o principal comprador de produto deles? Flandres, que foi perdida. Perdeu a Guerra dos 100 Anos. Portanto, eu tenho uma nobreza e uma burguesia enfraquecida. Logo, também o enfraquecimento do parlamento. Seria um ótimo contexto, né, para uma centralização, né, do rei, né? Só que nesse mesmo período, você tem o fim da dinastia Plantagenet. O último rei Plantagenet dessa família não tem herdeiros. E isso gera, então, a guerra entre duas importantes famílias dentro da Inglaterra. A família Lancaster, com símbolo que tem como símbolo a rosa vermelha, e a família York, que tem como símbolo a rosa branca. Então, professor, eu lembro disso daí. Lembra? A guerra dessas duas famílias. Isso. Também. No momento em que a Inglaterra tinha a chance, o rei teria a chance de centralizar o seu poder, porque você tem o enfraquecimento da nobreza e da burguesia, você tem esse problema aí na questão da sucessão do trono. Né? Você tem essas duas famílias brigando pelo trono britânico. Guerra das Duas Rosas, duas maiores famílias de senhores feudais.
Ao final dessa guerra, Henrique VII sai como o vitorioso porque ele que vai conseguir dar fim a esse conflito entre as famílias. Ele era da família, deixa eu pegar aqui, ele era da família York, casa com uma Lancaster e aí você tem início da dinastia Tudor, né? Aí você vê a união das duas rosas. Henrique VII dá fim a essa guerra civil dentro da Inglaterra. E aí o início da dinastia, de uma importantíssima dinastia na Inglaterra, que a gente vai ver mais pra frente. É isso, turma. Foi corrido. Professor, você volta no outro slide lá, por favor. Vai cortar, tá? Mas volta. Ah, de boa. Não sei, é esse aqui? É. É isso aí, turma. Valeu. Foi corrido.